Bem-vindos ao nosso podcast Envelhecer Sem Muletas. Eu sou Tamara Cardoso, fisioterapeuta, e hoje nós vamos falar sobre o assunto que é o que mais nos leva à casa do idoso: o impacto da queda no envelhecimento. Eu sou Alexandre Martinho, fisioterapeuta, e quando o assunto é queda, é hora de chutar as muletas. Uhum. É hora de falar o quanto isso impacta na vida do idoso, da família, da sociedade, e olha, o quanto isso traz de impacto para toda a cidade. Porque, Tamara, quando o assunto é quedas, aí complica as coisas, né? Você sabia que uma queda, Tamara, com pessoas acima de 60 anos não é um evento isolado? Que isso representa muito sobre o quanto esse corpo está passando pelo processo de envelhecimento, diminuição de força muscular, equilíbrio, coordenação motora e a perda e diminuição da sua reserva funcional. Tamara, quando o assunto é queda, aí vem polêmica. E eu quero saber de você, como é que é a sua experiência sobre quedas? Olha, Alexandre, falar sobre queda é algo que está na nossa rotina enquanto fisioterapeutas, né? Então, inclusive quando a gente fala de perda da reserva funcional, eu sei que a palavra é bonita, mas não é grande coisa não, gente. Quando eu falo de perda funcional, eu estou falando da fragilidade do corpo do idoso. Você que tem aí, sei lá, 20, 30, 40 anos, o seu corpo, o seu organismo responde de uma maneira mais eficiente diante de doenças, diante de emergências, diante de um tropeço, de uma queda, de uma cirurgia. Agora, quando você pensa no organismo de um idoso, Alexandre, aí o bicho pega. Porque o organismo de um idoso de 75, 80, 85 anos, ele vai responder de uma maneira mais lentificada e menos eficiente, por exemplo, a uma pneumonia, a um período de internação, a uma cirurgia, a uma fratura. Então, esse cenário da fragilidade, ele é perfeito para que a queda aconteça. E o que mais a gente ouve é assim: "Tá tudo bem o idoso cair". Eu até entendo esse pensamento, sabe, Ale, porque realmente é um corpo mais fragilizado, sabe. Mas entre você achar que é normal cair e você também achar que não existem estratégias para evitar a queda, existe um buraco, um negro nisso daí, né, e a gente precisa começar a desmistificar tudo isso para que as pessoas entendam que existem quedas sim que podem ser evitadas, né. Bem, Tamara, só no mundo a ONU falou um número que é assustador. Mais de 850 mil mortes por ano em decorrência das quedas. E no Brasil, uma prevalência de um idoso para cada quatro, é 25% do número de idosos. E essa prevalência aumenta muito acima de 80 anos. Então, isso está acontecendo e está acontecendo muito na sua casa, onde acontece a maioria das quedas. Acontece perto da sua casa, acontece descendo do ônibus, acontece no metrô. Tamara, existe uma frase famosa: foi só uma queda. Hum. Essa Essa frase você escuta diariamente na nossa vida cotidiana, nos nossos pacientes. E quando a gente começa a pensar que não foi só uma queda, o que está acontecendo com esse corpo? Por que esse corpo cai? Uhum, Né? Então a gente começa a entender quais são os mecanismos que levam a pessoa a cair. uhum, Não é o acaso, Tamara. O que nós temos que prestar atenção antes da queda acontecer uhum. em detalhes pequenos, como a velocidade da marcha, a distância dos passos, o quanto esse idoso ele tem dificuldade para efetuar as tarefas, e você prestando atenção nos pequenos detalhes, talvez a gente chegue antes. Bom, Alexandre, é justamente nesse momento que nós temos que fazer essas intervenções. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Existe aí, acho que 2 questões muito importantes. Existe um idoso que está envelhecendo e não aceita o seu processo de envelhecimento, as suas limitações, e existe o familiar que também pode ignorar isso. Aliás, eu já vi muitos casos um pouco diferentes. Então, tem aquele idoso, que tem lá os seus 71, 73 anos e que percebe que o corpo dele está mudando, mas ele não respeita essas mudanças e ele acaba fazendo várias peripécias, né, a gente já sabe. E existe aquele familiar que fala: "Mãe, isso que você está fazendo não vai dar certo. Poxa mãe, tenta mudar a rotina, faz de uma outra forma". Ou o filho que acha que o pai, que a mãe, que a avó virou um bebê.
né, e acaba fazendo tudo por esse idoso. São vários casos que a gente conta no atendimento domiciliar, mas o que precisa ficar claro, e que eu tenho certeza que provavelmente isso acontece na casa de muita gente aí, o corpo de um idoso, ele dá sinais dessa senescência, que é o quê? Que é esse envelhecimento fisiológico, é envelhecimento saudável. A questão é, somado a esse envelhecimento saudável, nós também temos as doenças crônicas e que vão limitando cada vez mais esse idoso. Então, o primeiro passo, de fato, é não ignorar os sinais que fazem esse idoso cair. Então, quando o assunto é queda, Tamara, a gente tem que pensar o que faz o idoso cair. Bem, Alexandre, o risco de queda ele aumenta porque alguns sistemas que são fundamentais para o nosso corpo sofrem alterações durante o envelhecimento. Então, quando você tem em risco a sua estabilidade, a sua mobilidade, a sua capacidade de reação, provavelmente o risco de queda vai estar mais elevado. E quando eu falo de uma queda, a gente tem que entender que a queda ela é multifatorial, ou seja, vários motivos podem causar uma queda. A queda não acontece de uma maneira isolada. Claro que existem situações de acidente, trauma, mas fora isso, é um componente de situações que podem causar a queda. E aí nós separamos dois grupos aqui para falar para vocês enquanto fisioterapeutas. Então, causas relacionadas à parte de mobilidade e causas relacionadas à parte neurosensorial. A mobilidade, gente, é muito mais fácil de entender porque é o que todo mundo fica falando por aí, mas eu acho que a gente não aprofunda muito isso. Então, todo mundo sabe que o idoso ele vai perder o quê? Massa muscular, força muscular, ele vai poder perder potência muscular, que é aquela força de reação rápida. Em um corpo idoso, você vai ter uma lentidão dos reflexos, então o idoso ele vai cair com mais facilidade, porque o reflexo de resposta dele para evitar a queda vai estar mais lentificado. Esse idoso ele vai ter mais rigidez articular. Então, a rigidez articular também é algo que vai propiciar essa queda. A dor crônica. Um corpo de um idoso vai ter menos condicionamento físico. Vocês entendem do aspecto da mobilidade quantas questões importantes nós temos que são afetadas, sem contar que a marcha desse idoso é uma marcha também que fica alterada. Quantas vezes eu vejo idoso andando, gente, que não consegue fazer a entrada da marcha com o calcanhar, que já entra com o pé inteiro no chão, sabe? Com passos muito curtos, uma marcha mais instável. Então, tudo isso é relativo à mobilidade, Ale. E a gente também tem agora, né, um grupo das questões neurosensoriais. Como que essas questões são afetadas no envelhecimento? Bem, Tamara, se você sai do componente muscular e vai para o cérebro. Uhum. E aí você tem que pensar como o cérebro ele reage e como ele responde e como ele interpreta tudo que acontece com ele. Então você tem que pensar o componente o neurosensorial está ligado ao equilíbrio, está ligado ao vestibular, o sistema vestibular e a sua propriocepção, como você age o seu corpo, como o seu corpo está, como o seu corpo reage e quando isso começa a ficar debilitado, o corpo começa a chegar atrasado. E esse componente dele começar a chegar atrasado faz ele se deprimir. E aí começa os problemas neurosensoriais. É, essa questão neurosensorial, né, o que eu vejo que muita gente acaba negligenciando, porque a gente tem por hábito olhar a parte musculoesquelética, né. Mas, por exemplo, já tive vários pacientes que eu cheguei para fazer o atendimento, e o paciente, por algum motivo, estava com uma vertigem, que, aliás, se tem muita dificuldade de entender o que é labirintite, o que é vertigem, o que é tontura, né. Então, por vezes a fisioterapia não acontece. Eu já tive paciente que caiu instantes antes da fisioterapia porque estava com tontura. Relativo à visão, por exemplo, né, o que mais a gente vê é aquele idoso que tem a diminuição da acuidade visual, então ele não consegue, perceber que tem um desnível no chão. Então ele não percebe a profundidade do lugar que ele está. Então a chance dele cair, de um degrauzinho pequenininho é muito grande. E aí tem aquela briga com o óculos, né. "Ah, eu vou colocar o óculos, aí o óculos não fica bom, daí eu fico tonto com o óculos e não usa". Enfim, já vi vários casos assim e a visão, é um tripé, né. Você tem a visão, você tem a propriocepção e você tem o sistema vestibular.
tudo isso vai evitar a queda, porque isso é o que vai dar estabilidade para o nosso corpo, Alê. E se vocês não entenderem que esse tripé é o que vai ajudar você idoso, você que cuida de um idoso, a gente ainda vai mirar sempre naquela velha história: "Ai, mamãe caiu porque fraturou o fêmur". Às vezes nem teve fratura, gente, né, mas isso daqui tá no dito popular, né, caiu porque tá com fraqueza. Por isso que a gente fala que as quedas é uma questão multifatorial, porque você precisa investigar de fato o que está acontecendo com aquele idoso, né. Bem, quando você começou a falar dos pequenos desníveis, eu sempre trago a história do tapetinho, porque o tapetinho a vida inteira esteve lá. A quina, o criado mudo, sempre esteve lá. E por que que esse idoso cai agora? Por que que ele Uhum, tropeça agora? Se aquilo está há anos dentro uhum, daquela residência? Porque ele foi perdendo a capacidade de perceber a sua visão, uhum. o seu sistema vestibular, a sua sensibilidade. Então isso vai mudando. É por isso que agora fica complicado. E pessoal, eu não estou aqui para falar um alarme falso, é uma verdade, né? Estamos falando de um assunto muito polêmico e de muita prevalência. Tamara, o que que você pensa sobre as consequências de uma queda? O que que acontece depois que o idoso cai? Bom, quando o idoso cai, a gente tem 2 caminhos, né, ou o idoso não vai ter uma fratura, ou ele vai ter uma fratura. Quando o idoso não tem uma fratura, a gente costuma falar que na fisioterapia a gente fala que é um tratamento conservador, mas às vezes pode ser, vamos começar do leve, médio e grave, né. Então numa queda leve, ele teve algumas escoriações, mas nem precisou de fisioterapia nem nada, ele tá relativamente bem. A questão é, esta primeira queda, quando ela não é investigada, a gente fica sem saber o porquê que o idoso caiu. Só que tem um detalhe, tá, tem muito idoso que não fala que caiu. Olha que interessante, muitos idosos, negam essa informação. Tem filho que não sabe até hoje que o papai e vovô caiu umas 50.000 vezes, tá. Então, quando você não investiga isso, provavelmente isso vai abrir margem para novas quedas e talvez quedas, um pouco mais, que possam comprometer mais esse idoso. Uhum. Quando você tem uma queda já importante, que não evolui para uma cirurgia, não houve uma fratura, mas a gente tem que fazer um tratamento conservador ali, esse idoso provavelmente vai ficar com mais medo de cair, tá? O que mais acontece é que, apesar dele não evoluir para a cirurgia, esse idoso ele também não vai procurar fisioterapia. Ele continua em casa com mais cautela, com mais cuidado, mas isso não é motivo também para buscar o serviço de fisioterapia. Quando finalmente esta criatura, abençoada por uma luz cósmica, vai para uma mesa de cirurgia porque quebrou o colo do fêmur ou fissurou o acetábulo, aí a família fica desesperada. Porque aí mamãe vai precisar de fisioterapia. Só que mamãe já precisava de fisioterapia há tempos, entende? Então pensem que vocês têm 3 caminhos aí. Eu tenho uma queda leve, que tá tudo bem, mamãe tá ótima, mas precisava investigar. Eu tenho uma queda que trouxe ali algumas escoriações, alguns problemas, deixou mamãe com mais medo de cair. Mamãe vai ficar com mais cautela e talvez evite alguns movimentos. E aí a gente tem uma fratura no caso, né, ou algo um pouco mais grave, que vai ter que imobilizar, vai ter que reduzir a fratura, coisas do tipo. Bem, Tamara, tem mais um assunto que eu gosto de falar. Quedas é um dos assuntos com mais repertório na nossa vida profissional. Quando o idoso cai, a gente está fazendo um esforço para ele evoluir ou para ele manter a sua vida, né, a sua autonomia. Quando ele cai, parece que ele dá 2, 3, 4, 5 passos para trás. E não é só físico, é psíquico também. O quanto ele deprime quando acontece isso. O como ele passa a não querer fazer as coisas, a não querer ir ao shopping e não querer ir na casa de um filho. Ele prefere ficar dentro de casa. Então, a queda traz consequências muito sérias que não são só físicas. A família toda sente, Tamara. A família toda, percebe o quanto esse idoso, depois da queda do papai, ele ficou diferente.
Quando a gente pensar nessa questão das quedas, né, precisamos entender o seguinte: o idoso, a queda ela é um susto, Alexandre. Tá, assim, o idoso normalmente, gente, ele cai da própria altura, tá. É bem difícil você ter um idoso que cai de uma árvore, se bem que eu estava ouvindo um ortopedista antes de vir para cá, contando a história de um idoso que caiu de uma árvore, porque ele foi colher, pegar uma fruta, aí ele falou que ele caiu porque a árvore não estava muito segura. O que que esse idoso estava fazendo em cima da árvore? Eu também não sei, Brasil. Mas enfim, a maior parte das quedas ocorrem da altura desse idoso e elas vão ocorrer dentro de casa. A maioria vai ocorrer ou no quarto ou no banheiro. Vocês sabem por quê, né? Bom, então o idoso ele sai do quarto de madrugada, no escuro, não quer incomodar, tá? É engraçado, o idoso, ele tem isso, né, de não querer incomodar quem mora com ele. Eu acho que quando eu envelhecer, eu vou ser aquela veinha que eu vou incomodar todo mundo que estiver do meu lado. Por quê? Ele não acende a luz, ele não quer fazer barulho, e nisso a chance dele cair é muito maior. Então, queda no banheiro, queda no quarto e depois queda no banheiro. Se eu tenho uma queda, provavelmente os locais de maior índice de lesão vai ser o punho, porque se você tem uma queda frontal, você precisa apoiar o punho no chão para proteger a face, o crânio, né? Você pode cair com o quadril no chão, que isso também é bem comum, tá? O idoso cair de bumbum no chão. Você pode ter entorse de tornozelo, então você pode fraturar o tornozelo e pode cair de joelhos. Recentemente, uma amiga, uma senhora, ela caiu com os 2 joelhos, assim, no chão. Olha, eu não sei como ela não fraturou nada. E no mesmo dia ela caiu de novo e não fraturou nada. E aí, o que vocês precisam entender? E depois a fratura do fêmur, que é uma das fraturas mais conhecidas, porque ela tem uma gravidade maior, né? E aí, uma questão muito importante, né, Alexandre? A gente estava falando de reserva funcional, de um organismo que já não é tão responsivo. Se você tem aí os seus 75 anos e você tem uma fratura, o seu osso não vai consolidar igual um osso de uma pessoa de 20, de 30 anos. Então é isso que precisa entrar na cabeça de um idoso ou de uma pessoa que cuida de um idoso. Porque você pode falar assim: "Ai, mas a minha mãe caiu e não fraturou". Ô criatura, você não vai ficar fazendo teste de queda com a sua mãe, né? Se a tua mãe caiu a primeira vez, será que não é um sinal para você falar assim: caiu uma vez, pode cair a segunda, a terceira, a quarta, a quinta". Quem está dizendo isso não sou eu, são os estudos. Uma queda abre brecha para futuras quedas. Então, se você precisa fazer uma redução dessa fratura, e aí você vai ter que colocar parafuso, o parafuso em um osso de um idoso é diferente a consolidação de um osso de uma pessoa mais jovem. Entendeu? E se esse idoso tiver com osteoporose, por exemplo, o doutor vai ter dois problemas. Primeiro problema, fazer a redução da fratura. Segundo problema, vai ter que cuidar dessa osteoporose. Olha a gravidade. E aí, o que vai acontecer? Esse idoso vai ter que ficar imobilizado ali. Porque quando você fratura um osso, você não faz sobrecarga nesse osso. Você não pode fazer, porque o osso tem que colar, tem que consolidar. O que esse idoso pode evoluir? Ele pode evoluir com a síndrome do imobilismo. Tamara, acontece aí o efeito dominó da queda, Exato. né? Você tem a queda, você tem a fratura, você tem a cirurgia, você tem a imobilização, você tem a perda muscular, você tem a limitação funcional, você tem a dependência e aí gera mais medo de cair, você acaba causando isolamento nesse idoso e aí o que acontece? Novas quedas Uhum. e o que traz um novo ciclo, né. Então esse é a grande questão desse dessa desse dessa problemática que é a queda no idoso. Não é um efeito isolado, ele traz uma série de cascatas, o efeito dominó está aqui para mostrar que isso acontece, e acontece mesmo, pessoal. E quando a gente se depara com isso, como a gente pode frear? Eu acho que agora vem a parte boa do podcast. Uhum. A gente já entendeu como cai, o porquê cai, agora a gente vai ir para o caminho. E como faz para frear, Tamara? Como seria possível a gente desenvolver uma forma para frear isso ou diminuir? Bom, o envelhecimento ele é democrático, né. Então assim, e progressivo. Você não consegue:
ai, vou envelhecer mais devagar. Não existe isso. Só que existem estratégias para que você consiga. Você não vai reverter o envelhecimento, mas você vai conseguir fazer com que o seu corpo seja mais responsivo. Tá aí. Eu preciso ter um corpo mais responsivo. Na fisioterapia, a gente atua com pacientes no nível da prevenção da queda e pacientes no nível da recuperação do idoso quando ele passa por esse episódio. Agora vocês vão me perguntar, Tamara, quais são os casos que você mais atende? De prevenção ou tratamento? Óbvio que é tratamento, né, gente? Quem quer fazer prevenção? Quem quer fazer prevenção, é isso que a ficha da gente ainda não caiu. Só que quando você demora para fazer esse tratamento, você já está tendo muitos custos. Então, a fisioterapia, basicamente, para um paciente que sofreu uma queda, por exemplo, eu chego lá na casa lá do senhor João está com alta para fazer fisioterapia. Primeira coisa, gente, eu não olho só para o músculo, né, ele ficou acamado, eu preciso fazer toda a parte respiratória desse paciente, então entra a cinesioterapia respiratória, vai ter que entrar a cinesioterapia para a parte muscular desse paciente, eu preciso deixar esse paciente imediatamente de pé. Intestino funciona melhor quando você anda, pulmão respira melhor quando você está sentado ou quando você anda, evita, né, acúmulo de, eu vou falar água no pulmão, né, mas as pessoas, os idosos que tendem a ficar muito tempo acamado, tem que tomar cuidado, né, com esse edema pulmonar que pode acontecer. Bom, os nossos objetivos na fisioterapia, quando nós precisamos reabilitar um paciente que sofreu uma queda, especialmente nos idosos, é que eu preciso entender que eu estou pegando ali um corpo que já está, assim, como é que eu falo? Capenga. Né? Porque se você já estava com o corpo fragilizado e sofreu uma queda, agora eu tenho dois problemas. Eu tenho um corpo fragilizado, que já estava ruim, e um corpo que agora ficou pior. Por quê? Se você já estava ruim, ficou parado, passou por uma cirurgia, você perdeu massa muscular. Aqui você já não tinha muito, né, diga-se de passagem. Você perdeu o equilíbrio. Aquele equilíbrio que você já caiu 50 vezes, então, ficou pior. Então, o trabalho do fisioterapeuta, se eu fosse pensar em condutas, né, pensando na função desse paciente, eu preciso ter mais fortalecimento, preciso devolver para ele mais mobilidade, mais equilíbrio, uma marcha com mais fluidez. Talvez ele vá precisar sim de andador, de bengala, desmamar imediatamente de cadeira de rodas. Se tiver de fralda por falta de mobilidade, esse também é um dos grandes objetivos da fisioterapia. Trabalho é o que não falta. Bem, Tamara, dentro das cirurgias, profissionalmente, a cirurgia de prótese de quadril foi a que eu mais atendi até hoje. Foram inúmeros casos e eu acho que eu poderia contar inúmeras formas que as pessoas caem no seu dia a dia. Aliás, uma das coisas bem engraçadas é você chegar num pronto-socorro de ortopedia e você começar a perguntar como é que foi que o senhor caiu e como que o senhor fraturou. É uma coisa, chega a ser até engraçado, porque as pessoas caem das piores formas, chega a ser engraçado, mas triste, mas é a verdade. É o tapetinho, é o criado mudo, é a luz que não está boa. A questão ambiental é fundamental a gente ter essa abordagem. Olhar para o ambiente que essa pessoa está, ver toda a parte de ergonomia e essas funções da casa, uso, né, de barras, eu acho que é interessante também, mas eu percebi que tem um detalhe, quando as pessoas começam a falar assim: "Foi só um escorregão". Essa negligência, essa forma de achar que isso não é nada, é muito triste. Achar que, assim, foi somente um escorregão. Passou 2 semanas, o idoso já não andava mais. Foi só uma quedinha, tá doendo um pouquinho. Quando vai ver, tem que colocar uma prótese no quadril. E a reabilitação é longa, são de 4 a 6 meses a reabilitação para consolidação total da cirurgia. Então, não é fácil, mas eu acho que dá para começar a fazer treinamentos de equilíbrio na casa.
Eu comentei com você, a gente está dentro do no dia a dia na residência, a gente tem uma pérola, que é ver como esse idoso levanta da cama, senta da cama, sobe, senta no sofá, levanta do sofá, na hora do almoço, como ele faz. Então, essas funções do dia a dia, que você às vezes fala: "Nossa, é assim que você faz?" Isso pode ser, melhorada, pode ser aprimorada. Eu acho que isso é uma das funções também do fisioterapeuta, Uhum. né. A gente não tem que ver isso como uma ação isolada, só caiu, mas também ver todos, lembra? De tudo que acontece para que esse idoso comece a cair. Eu queria trazer também, Tamara, eu trouxe algumas mensagens, eu acabei perguntando para alguns pacientes, né, e aí uma pessoa, até manda um abraço para ela, ela vai saber, né, "Seu familiar estava mais devagar ao caminhar". Isso é só da idade, ninguém percebe. 90% das famílias ignoram o sinal de que a queda aconteceu. O idoso nem fala para a família que caiu. O número de quedas, pessoal, ele não é um número. A gente não sabe o quanto teve de quedas de idosos, porque simplesmente as pessoas e as famílias escondem. Alexandre, você acha que dá para prever uma queda antes que ela aconteça? Bem, essa foi uma pergunta que gerou o podcast, porque o idoso caiu e as pessoas me perguntaram: "Caiu, e agora?" Eu falei: "Dá para a gente prevenir algumas quedas, outras não. Algumas o idoso vai precisar passar. Vai passar por isso e é chato, é ruim, mas a gente vai precisar prever outros tipos de quedas." Isso com muita intensidade a gente tem que falar. A fisioterapia, o treino de força, o treinamento de equilíbrio, o treinamento de marcha, o treino das AVDs. Cadê as pessoas fazendo o senta e levanta na cadeira da área de serviço, da cozinha? Então, acho que é isso que é um dos papéis da fisioterapia domiciliar e é um dos papéis que a gente tem que fazer também. A gente tem que fazer. E se é para chutar as muletas, vamos fazer a meia-culpa. E você, como uma profissional que faz isso na casa, o que você mais tem de repertório para ensinar, enfim, alguns dos nossos amigos? Bem, a casa do paciente é o melhor lugar do mundo para fazer fisioterapia. Não existe ambulatório melhor, clínica, não existe. Se você aí é um fisioterapeuta e a sua clínica é top, pô, legal, mas não supera a casa do paciente, porque ele não mora na clínica. Ele deita na cama dele, ele evacua no vaso dele, ele sobe a escada da casa dele. Talvez por isso eu seja apaixonada pela fisioterapia domiciliar, porque ali eu pego exatamente a realidade do jeito que ela é. A casa do paciente é uma perfeita estação de trabalho. Cabe a mim, como profissional, ter a criatividade de enxergar a beleza nisso e de criar dentro disso tudo, né? A fisioterapia, ela vai ter toda a parte analgésica dela, e isso é necessário, né? Porque você não dá para trabalhar com o paciente num nível de dor sem essa cobertura da dor. Mas a fisioterapia, ela é movimento. Ela é movimento. E o paciente dentro da casa dele, eu preciso saber de tudo. Eu sou muito cri-cri. Eu quero saber como o meu paciente deita na cama, como ele lava a louça, como ele guarda as coisas no armário, qual lugar da casa que ele mais gosta de ficar, onde ele guarda a toalha, como que ele se enxuga. Putz, gente, eu vou nos detalhes. Porque para tudo isso ele precisa de movimento. Esses dias eu estava simulando o paciente trocar uma resistência de chuveiro, simulando um paciente com uma furadeira na mão. Isso é fisioterapia, porque é dentro da própria casa que o maior risco de queda acontece. Cai fora? Pode, ele pode cair fora de casa, mas é dentro de casa que as quedas mais acontecem, né? E aí, esse trabalho da fisioterapia dentro da casa do paciente é uma das belezas do nosso trabalho. Então, não tem receita de bolo. Comigo não tem receita de bolo.
tem a história do paciente, a limitação do paciente, o potencial desse paciente e a casa dele. Bem, Tamara, o maior erro das famílias é só agir depois da queda. Uhum. E, enfim, dá para ser feito muitas coisas depois que cai. Mas tem inúmeras coisas tão boas quanto que dá para a gente fazer antes. O Brasil não tem a cultura da prevenção. O brasileiro ainda não habituou a fazer isso. São pouquíssimas pessoas que fazem check-up. Então, o brasileiro vai só ao dentista quando sente dor. Só busca a fisioterapia quando o pai já caiu, o idoso já caiu. Esse é o papel, talvez, esse papel de conscientização, de educação que esse podcast tem, é de levar para as pessoas, tá, pessoal? Tem muita gente, a gente ainda não sabe quem são as pessoas que assistem esse podcast, mas uma certeza nós temos: o papel educativo de chegar antes para quem acompanha o nosso podcast. Fazer uma fisioterapia preventiva, um trabalho de qualidade de vida e bem-estar, um reforço muscular, um treino de equilíbrio, como eu havia falado antes. Por que que isso não é feito, Tamar? Por que isso não é desenvolvido? A grande massa, você viu a quantidade? Um em cada 4 idosos caem. E eu costumo dividir, pessoal, né? A Tamara fez aquela divisão boa. Os idosos que vão cair, os que já caíram e os que já caíram e que fraturaram. Então, bem, nosso podcast hoje veio com um grande alarme, né, para as pessoas que assistem. E eu acho que a gente aprofundou bastante, trouxe bastante conteúdo, né? É um assunto chato, mas é um assunto que a gente domina, Tamara. A gente domina a queda. A gente já sabe e eu acho que a gente pode levar esse conteúdo para mais pessoas com esse podcast. É isso. O impacto das quedas no envelhecimento. Cada vez mais esse assunto vai ser rodado, né? Porque o nosso país é um país que está envelhecendo muito rápido. E eu acredito que, além do trabalho do tratamento da queda, acho que agora a prevenção talvez também ganhe um foco especial. E inclusive a fisioterapia, né? E outras disciplinas também que fazem, que compõem aí, que acompanham, né, o processo do envelhecimento. Tamara, como você quer envelhecer e como você quer levar o seu envelhecimento. Você quer envelhecer com mais autonomia, com mais independência, com mais força muscular. E olha, eu acho que é por aí o caminho. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Voltamos no próximo episódio e curtam, comentem, compartilhem, coloquem aí no grupo dos idosos, que eu sei que vocês têm esses grupos. E é isso. Bem, Tamara, já temos, assim, pelo menos uns 5 grupos de idosos, a da minha mãe, a da minha tia de Jundiaí, a da sua tia, e olha, já estamos com mais de 5 grupos, sério, de pessoas que recebem o nosso vídeo, já encaminham para esses grupos, a gente já está tendo retorno, como eu já tive aqui, e eu acho muito, muito legal. Eu também não posso deixar de agradecer o Gustavo e toda a equipe do SampaCast. Eu acho que esse é um grande momento que a prefeitura está proporcionando para a gente. O SampaCast sempre nos recebeu de portas abertas e o Gustavo e toda a equipe, olha, é nota 10, né? É isso aí. Obrigada e até o próximo episódio. Obrigado!